coordenar esse importante evento, mas na verdade eu tive uns esteios fortes para nos ajudar aí, o gabinete do prefeito Betinho, e na pessoa do Lídio e da mesa diretora da Câmara, e mais o Zeco, que me disse que ele estaria aqui. Ele veio essa madrugada para Porto Alegre, depois ele deu um problema na Fazenda Branca, e ele disse que ele viria aqui, depois nós vamos ter, obviamente, a janta lá, um outro momento de descontração. Agora, como é bonito a gente ver e reconhecer os nossos políticos de Frederico Estado, eu também fui 3 vezes vereador, vejo que aqui está um pedaço de Frederico, um aspecto político e empresarial. Eu disse para o presidente da Câmara que convidasse os vereadores atuais para tomarem assento, porque vocês viram quantos vereadores e prefeitos disse que tem aqui, se discutem, eles tomam cadeira. Eu me lembrei agora. A minha está à disposição de qualquer um aí. Num comício, numa ocasião, bem na esquina da praça, o meu partido estava fazendo um comício, deveria ter lá umas 10, 15 pessoas. Em compensação, o som. Tinha um violonista lá e outro violonista aqui, cada um com um microfone, e no meio nosso candidato a prefeito. Então nós damos, parece que 2 minutos para cada um falar. E quando o cara ia falar, dava aquele início de viola. E aí anunciaram o nome de um candidato a vereador, e ele demorou mais de 2 minutos até chegar e organizar o microfone para ele começar a falar, um charuto grande e tal. E o cara fala. E ele abriu o peito e disse mais ou menos o seguinte: olha, a minha cadeira lá na Câmara está garantida. E o nosso violonista, que era candidato a vereador, esqueceu que o microfone estava ligado e disse assim: só se ele comprar uma cadeira e levar. O Lírio tem algumas coisas interessantes. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos muita coisa bonita. São os casos pitorescos da política, isso que nós temos que preservar, que isso conta a história, a trajetória. Eu acho assim, um dos objetivos deste encontro, eu tenho lembrança que, onde é que está o Edino da Lombrim? Com o Edino, há uns 4 ou 5 anos a gente conversou, nós tínhamos que reunir todo esse pessoal, porque uns vão morrendo, outros vão nascendo, é a trajetória, o trote da vida, não adianta. Mas nunca a gente sentou para conversar, e aí o Dino ficou meio estropiado ultimamente. Eu digo, mas eu não vou judiar do Dino. E aí um belo dia, tomando uma cervejada, eu e o Zeco, decidimos fazer um encontro só com aqueles colegas que foram nossos colegas. Eu 3 vezes vereador, o Zeco não sei se uma vez ou 2, era só com aqueles, uma feijoada na casa do Zeco. Aí nós conversando, vem o meu compadre Arisoli, vamos lá, Arisoli. E decidimos, mas só para os nossos colegas, vamos ampliar e vamos fazer, convidando todo mundo, quem vem, quem não vem fazer o quê? É meio difícil. E aí decidimos, só que aí a empreitada ficou um pouquinho mais difícil, aí que nós fomos buscar socorro com o Betinho e o Milani e com o Lídio. E aí deu no que deu. Acho que está muito bom. E aí não elaboramos uma pauta, uma agenda para tratar, absolutamente nada. É um bate-papo, com um engraçamento. Então o que se falar aqui está bem falado. A imprensa fez algumas entrevistas, eu acho que isso é importante. Vamos tirar, segundo nós conversamos, algumas fotos, pelo menos a mais bonita que ficar, não é? E vamos fazer uma foto grande e vamos botar aqui na Câmara como uma recordação, de repente no gabinete do prefeito também. Eu acho que isso é importante. Eu particularmente, eu não sei se vou ter saúde, mas eu acabei de escrever um livro que vai ser lançado possivelmente no final deste mês ou no começo do mês que vem, que é sobre a vitória do governador Sartori. E eu usei uma estratégia, uma metodologia bem interessante. Ele foi escrito coletivamente, eu com mais 40 lideranças. Então, se eu abraçar isso, se eu tiver disposição, vontade, eu já peguei um pouquinho de experiência.
certamente vocês vão ser procurados para serem protagonistas. Quando eu falei isso para o João Osório, já estou começando a preparar o meu artigo para este livro. Ontem falei com ele, não pode vir porque está doente. Então o plano é contar mais ou menos a história política e administrativa de Frederico Westphalen, cada um dando o seu enfoque, o que achou de mais importante durante a trajetória em que atuou como político. Mas isso é uma conversa que nós vamos ter no decorrer deste ano e talvez no início do ano que vem. Mas eu quero dizer que nós temos guardado aqui um encontro que nós fizemos com mais ou menos 25 pessoas bem idosas da época, há uns 25 ou 30 anos atrás, com fotografia, com filmagem. Nenhum daqueles protagonistas da época está vivo, todos faleceram. Mas nós temos guardado o discurso, a foto, enfim, o encontro. Depois, eu e me parece o Nico Pinheiro, o prefeito era o Edemar Girardi, não sei se ele está aqui, o Edemar Girardi era o prefeito, eu e o Nico, e o Daniel Xavier de Mello, que me disse que ele chegaria aqui mesmo, meio atrasado, mas ele chegaria, porque ele está trabalhando em Santa Maria. Nós trouxemos todos os ex-juízes de Frederico Westphalen, foi uma festa muito bonita e aquilo marcou. Tem juízes que passou por Frederico Westphalen que tem um quadro da fotografia tirada com os vereadores de Frederico, o prefeito da época, lá no gabinete dele no Tribunal de Justiça. Eu fui visitar um deles e vi, me deparei com aquela foto, eu entregando um diploma para um dos juízes. Ele tinha num quadro grande como o maior orgulho no gabinete dele. E depois eu me lembro que nós trouxemos o irmão do Frederico Westphalen aqui. Prestamos uma homenagem grande lá no Clube Harmonia, acho que assim, agora estão aí ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-vice-prefeitos. Eu acho que isso é uma coisa bonita. Mas eu apenas estou ajudando a coordenar. O nosso presidente Lídio, você que é o poder legislativo atual, representando todos os vereadores desta época, nós vamos te dar 2 minutos para você dar as boas-vindas para o pessoal, para a palavra. Muito bem, deixa eu marcar o tempo ali. Boa noite a todos. Eu quero, um momento tão importante, convidar meus colegas vereadores que aqui estão e os servidores da casa para nós dar as boas-vindas com uma salva de palmas para Quero justificar a ausência do vereador Jacomini, me passou uma mensagem que vai se apresentar, o vereador Dente e o vereador Marcos. Cumprimentar nosso prefeito municipal, Roberto Feliz Júnior, e o vice-prefeito Luiz, em seus nomes, dar as boas-vindas aos prefeitos, ex-prefeitos presentes e ex-vice-prefeitos. Em nome dos meus colegas vereadores, e quero aqui cumprimentar a Eleci que trabalhou com todos vocês aqui, e os servidores da Casa, das boas-vindas a todos os vereadores, suplentes e vereadores. E bom, Paulo, que o senhor lembrou dos vereadores e suplentes dos vereadores. E eu gostaria de estender um abraço para todas as suas famílias, para todos os vereadores de Frederico Westphalen que colocaram, que não foram eleitos, e colocaram o nome deles para concorrer a vereador de Frederico Westphalen ou vereadora de Frederico Westphalen. Nós temos que lembrar dessas pessoas e dizer que vocês, juntamente com os que conduziram vocês ao cargo, fizeram na história de Frederico Westphalen. Cumprimentar o Paulo e dizer que o Paulo, juntamente com o Zé Codamo, teve essa brilhante ideia. Paulo, não podemos, quero agradecer, fazer um agradecimento especial para o senhor e para o Zé, que vai chegar. E nós aqui da Câmara de Vereadores também se prontificamos a ligar para os amigos para essa confraternização. Vocês não vieram aqui para ouvir o vereador Lídio. O que eu tenho que dizer para vocês, meus colegas vereadores, nós aprendemos com vocês. Tem uma coisa nessa casa que nós continuamos, é trabalharmos unidos. Nós aqui não temos lugar para o individualismo. Sabemos que na época de vocês foi assim e nós temos dado continuidade.
Nós temos vereadores experientes, como o vereador Nelson, o vereador Gil do Roque Busato, aqui com 5 legislaturas, o vereador Giacomini, mas os demais, os novos que estão aqui, Rodrigo e Edson, Paulo e Eduardo. E eu também, nós trabalhamos para o bem de Frederico Oswaldo. Esse legado que vocês deixaram aqui, nós temos feito a nossa parte, embora cada um com partido político, hoje temos 5 partidos políticos aqui, mas o prefeito sabe disso, a comunidade sabe disso, que nós queremos o melhor para Frederico Oswaldo. O que eu tinha que dizer é essas simples palavras, Paulo, e dizer que os vereadores de Frederico dão as boas-vindas para todos vocês, e depois nós vamos colaborar junto. Fiquem à vontade, às 20 horas nós temos uma sessão, então, entendemos juntamente com todos os vereadores, líderes de bancadas, como servidores da casa, em respeito aos convidados, uma sessão curta para depois nós irmos festejar junto lá, no local da festa. Quero cumprimentar a imprensa, não podemos esquecer a imprensa, que está aqui presente, agradecer a imprensa que veio aqui, que vai fazer certamente uma divulgação do trabalho que cada um dos senhores fizeram e continuam fazendo para Frederico Oswaldo. Obrigado. Prefeito Betinho, por favor, o senhor como chefe do Poder Executivo, vocês veem esse trilho novo aqui, e aí vocês olhem para os trabalhinhos que já estão mais estropiados da vida. Está começando, por favor. Bom, boa noite a todos e de forma muito especial, presidente Lídio, mas eu quero cumprimentar com um carinho muito especial, além de todos os vereadores que aqui estão, os vereadores que eu tive a oportunidade também de trabalhar junto e que certamente me serviu de muito ensinamento. E aí eu quero citar porque eu convivi com essas pessoas, a vereadora Fátima, que aqui está, o vereador Jacques Douglas, o Eduardo, nós tínhamos uma relação, né, Eduardo, muito próxima também quando eu era vereador. E é uma alegria imensa, presidente Lídio, poder sentar aqui nessa cadeira do Legislativo, que certamente serve de escola. Né? Luiz foi vice-prefeito e foi vereador também desta casa. E a gente tem um cuidado muito grande de não citar nome e não esquecer de ninguém. Mas, em nome do doutor Luiz, cumprimentar a todos os vice-prefeitos, prefeitos. Eu gosto de falar vice-prefeitos e prefeitos porque, por mais que tu deixe o cargo, o legado, e aí cada prefeito, cada vereador, cada vice-prefeito, certamente, ou suplente de vereador mesmo, que são verdadeiros heróis da forma como a política se encontra hoje aqui. Verdadeiros heróis que cada um, dentro das suas limitações, deixou a sua marca, deixou o seu registro. E se hoje, Paulo, pode-se transcrever ou escrever isso em folhas, é porque certamente essa marca foi muito bonita. E se pode sair um livro dessa história de Frederico dos 60 anos, é porque nós tivemos muita colaboração. Não somente de nós que estávamos, Valdecir, muitas vezes aqui nas decisões, ou no executivo, nas decisões do AD, mas porque tinham servidores colaborando com tudo isso. Graça, que foi meu colega de Câmara de Vereadores, Graça. O Belo não está aqui, mas nós tínhamos, Eleci, colaboradores como vocês, servidores municipais, e a imprensa que aqui está hoje também. Eu quero agradecer, Paulo, pela iniciativa. O Zé sempre foi um empreendedor e um motivador da juventude na política, porque ele também começou jovem. O Paulo, eu tenho um cuidado muito especial, Paulo, porque dizem que eu às vezes puxo demais o saco com essa questão dos elogios quando eu falo. Mas o Paulo, para mim, eu considero ele hoje o verdadeiro, Eduardo, embaixador do atual governo do Estado. Porque foi quem me colocou pela primeira vez na oportunidade, em contato com o governador, sem agendamento, na hora que chegasse no Palácio, e aonde eu vi uma pessoa que tem todas as portas abertas, Orlando, justamente porque acreditou, né, desde o começo de uma eleição, que obviamente quando ela começa a ficar boa, outras pessoas começam a incorporar, Alberto. Mas desde o começo todos sabiam da dificuldade dessa eleição do governo do Estado, e o Paulo foi chamado para ser um dos coordenadores da eleição. Esse respeito e essa reciprocidade, Ares, eu presenciei dentro do Palácio. Eu vi que com ele era algo diferente, não era de um cargo dentro do governo, não era de alguém partidário, mas de alguém que cria uma afinidade com aquela pessoa que se coloca à disposição, mesmo sabendo de todas as dificuldades do período.
porque eu tenho isso nas relações, tal, com as pessoas que acreditaram desde o começo na minha eleição, independente de partido. E talvez esse encontro que nós estamos tendo hoje aqui, com todos os partidos, é principalmente com aquele sentimento de que todos fazem o seu trabalho com o intuito de acertar, mas que daqui a pouco a história de Frederico ela é muito bonita e poderia ser muito mais se nós tivéssemos, nos momentos certos, essa união que nós estamos presenciando aqui. Tem um pleito eleitoral, tem um momento político partidário, ok, mas depois disso, esta união que nós estamos presenciando aqui. E talvez eu muito mais maduro do que quando entrei, e isso serve de base para qualquer um, e eu digo maduro não em idade, bem pelo contrário, eu digo em maturidade de entender os processos, entender as situações e entender a parte de relacionamento pessoal que a política me trouxe. Hoje, eu não sei se na história de Frederico eu não sou o primeiro que não concorre à reeleição. Acredito que sim, desde que foi permitida a reeleição. Eu não sou mais candidato, não posso mais concorrer legalmente. Falo isso de forma muito tranquila, porque é uma questão de legalidade. Então eu posso falar desprendido daquelas vaidades que poderiam estar tomando conta de mim de uma possível reeleição. Eu falo isso com muita tranquilidade, dizer para vocês que Frederico tem muito ainda a prosperar, mas depende da experiência de cada um de vocês, da renovação, não somente de idade, mas daqueles que querem se colocar à disposição a participar do pleito, que a gente sabe que representa para cada família estudo. E aí, em nome de todos, para encerrar, eu quero citar uma pessoa que eu aprendi muito no meu convívio, duas pessoas, enquanto vereador e enquanto prefeito. O doutor Valdomiro, que não está mais conosco, que foi, Edna, era uma pessoa que a gente tinha aquele contato direto e recorria muitas vezes, e a serenidade e a tranquilidade que me fazia muitas vezes pensar e repensar no meu posicionamento, não de decisão, mas no meu posicionamento da forma, desde o tom de voz. Eu nunca vi essa pessoa se alterar, que é o Dr. Oswaldo Cerezer, que eu cresci dentro de uma família que se referia muito ao Dr. Oswaldo Cerezer. Então, desta maneira, falando de todos vocês, todos vocês mesmos, eu quero fazer um agradecimento muito especial, porque cada um de vocês, da sua forma, deduzir, singela, simples, fez certamente a sua parte de contribuição por Frederico Westphalen. Muito obrigado. Me permite, doutor Paulo, não é quebra de protocolo, mas eu tenho um ofício aqui da deputada Silvana Kovács, presidente da Assembleia Legislativa, no qual ela foi convidada e ela, por não poder estar presente, pediu que nós lêssemos esse ofício. Eu vou convidar o segundo secretário, Paulo Domingo Lima, que faça a leitura para os senhores do ofício encaminhado a esta casa. Assembleia Legislativa, Estado do Rio Grande do Sul. Presidência, ofício número 0541, 2016. Porto Alegre, 5 de julho de 2016. Aos organizadores, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Assunto, homenagem. Prezados senhores, é com grande honra e satisfação que recebi o convite à homenagem aos frederiquenses, cidadãos que de alguma forma contribuem ou contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Gostaria de estar com vocês nessa noite, juntamente com meu marido, ex-deputado Wilson Kovács, e meu filho, deputado federal Kovács Filho, também homenageados, para compartilharmos este momento especial para a nossa família. Entretanto, minhas atribuições como presidente do Poder Legislativo Gaúcho me impedem de comparecer na data de hoje, tendo em vista a realização de sessões ordinárias que ocorrem todas as terças-feiras, quando há votação de importantes e inadiáveis projetos. Assim, agradeço a gentileza do convite e desejo expressivo sucesso na realização do encontro, aproveitando o ensejo para renovar os votos da mais elevada estima e consideração aos conterrâneos frederiquenses. Atenciosamente, deputada Silvana Kovács, presidente da Assembleia Legislativa. Nós vamos ouvir ainda a palavra de um ex-prefeito, presidente.
doutor Oswaldo Cerezer, eu não sei qual é que é mais idoso, se o doutor Oswaldo ou o professor Vendrusco. Doutor Vendrusco. O professor, o doutor Oswaldo foi meu professor, né? Então, não. Às vezes não. E aluno Vereador Melancia, por favor, assuma a cadeira antes que alguém pegue. Senão. Eu sou aluna de gente bem mais nova que eu, doutor. Vamos lá, doutor Cerezer. Pode ser aqui, pode ser lá, onde o senhor quiser. Pode ser aqui mesmo. Pode sentar aqui. Bom, meus caros amigos, eu considero amigos aqui nessa reunião. Inicialmente, eu felicito o Paulo, o Zeco pela iniciativa na realização desse encontro de vereadores, ex-vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, enfim, de toda uma história de Frederico Westphalen que hoje praticamente se agrupa aqui dentro nesse recinto. Aqui nós temos a história de praticamente mais de 50 anos de Frederico Westphalen. E eu quero agradecer a deferência do prefeito, do Betinho, citando o meu nome, e eu tenho certeza que ele fez isso também como uma homenagem aos seus avós, tá? Ao Dominguinho, que era meu eleitor, era meu companheiro, ao seu Antenor Pelim também, que era amigo, companheiro, tá? Ao seu pai, Alberto. Afinal de contas, eu acho que ele lembrou do Cerezer para fazer também uma homenagem, que eu acredito que ele faz do coração, a todos os seus familiares. E eu só gostaria de dizer o seguinte, que muita gente fala, o prefeito bom foi aquele naquele tempo. O prefeito bom foi o Cerezer, o prefeito bom foi o Orlando, o prefeito bom foi o Nene. Foi o Nene Stefanello, foi o Lindo Ceruti, foi o, afinal de contas, prefeitos que nos antecederam. Eu quero dizer o seguinte, que todos, eu acho, eu mesmo aqui, eu estou aqui me autoelogiando, que todos os prefeitos foram os melhores prefeitos. Quer dizer, cada um dentro do seu tempo, dentro do seu contexto, cada um foi o melhor prefeito de toda a história de Frederico Westphalen. Prova disso é o progresso, que eu esqueci de ouvir, e foi 2 vezes prefeito de Frederico Westphalen. Então, isso aí prova que Frederico Westphalen cresceu, hoje é uma pujança aqui da região noroeste do estado, e graças a quê? Graças, lógico, ao trabalho da sua gente, da perspicácia, o denodo da sua gente, mas também daqueles que administraram essa comuna, administraram esse município. Então, eu acho que a história de Frederico Westphalen, ela pode estar agrupada hoje, estar aqui nesse recinto. Eu só queria fazer esse registro. Muito obrigado pela oportunidade. Vice-prefeitos e vereadores, presidente de Câmara, lá na hora da janta vai ter mais gente. Então eu vou pedir que fique o atual prefeito Betinho aqui e todos os demais vereadores desocupem os assentos e assumam os prefeitos e vice-prefeitos que passaram por Frederico de uma forma aqui. Quer um por um? Foi dessa forma que vamos O Lucas faz primeiro, depois se quiser. conseguem pegar todos? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Agora é ela. Calma aí. Peraí, mais uma. Mais uma, terceira e última. Agora aqui, pra mim.
Beleza. Vamos comer um pouco aí. Mais uma. Estamos aqui com o Paulo Burazesca, a comissão organizadora, o Zeco, o nosso prefeito Betinho e também o nosso presidente da Câmara, sobre essa iniciativa de reunir os ex-prefeito, o ex-vereador, também os ex-vice-prefeito. Sem dúvida, eu acho que é um evento inédito, extremamente importante, inclusive do ponto de vista político, porque aqui estão ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-vice-prefeitos. Alguns não puderam vir por uma razão ou outra, mas pelo fato de ser o primeiro, eu acredito que foi extremamente importante e eu diria até oportuno. E eu quero, sem dúvida, aqui agradecer público a participação do Poder Executivo, do Betinho, que deu uma mão muito grande para que esse evento fosse realizado, e também do presidente da Câmara, o Lídio, que colocou à disposição a mesa diretora, e também do Zeco. O Zeco foi uma peça importante, porque tudo surgiu quando nós estávamos tomando uma cervejada e decidimos fazer um encontro só entre os colegas vereadores da nossa legislatura. E depois ampliamos e buscamos o apoio justamente do prefeito municipal, do presidente da Câmara. Então, este congraçamento é de fundamental importância. De maneiras que eu acho que não devemos parar por aí, Lídio. Eu acho que nós temos que continuar isso. O prefeito Betinho, até o fim do ano, vai estar na frente da prefeitura. Quero te cumprimentar e também dizer assim da admiração que eu tenho por ti, pela persistência que você teve em atacar certos problemas que o nosso município está enfrentando. Algumas pessoas imaginavam que você, por ser jovem demais, sair da Câmara e ir para a prefeitura poderia representar um perigo, um fracasso, e foi ao contrário. Você foi feliz, você trabalhou, você lutou, você deixou uma marca e você foi protagonista nessa trajetória política administrativa de Frederico Westphalen. O que tu acha, Lídio? Paulo, feliz ideia, o primeiro encontro dos ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-vereadores, vereadores atuais, prefeito atual, vice-prefeito atual. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar o Zé Codamo e dizer que essa ideia deve persistir. Esse é o primeiro encontro, talvez o ano que vem outros organizadores organizam mais um encontro, serão outras pessoas que estarão lá na Câmara de Vereadores, talvez outras pessoas que estão na administração municipal, e dizer que nós, os vereadores, hoje podemos se espelhar muito pelos vereadores que passaram pela Câmara de Vereadores de Frederico. Exemplo do senhor que foi vereador, exemplo do Zeco que foi vereador, prefeito Betinho foi vereador também, e nós da bancada do PMDB, eu posso falar em nome da mesa diretora, de todos os vereadores, dizer que nós estamos muito felizes, todos os vereadores apoiaram essa ideia de vocês. Estamos aqui confraternizando. Confraternizando o quê? Um encontro dos que fizeram a história, Frederico Westphalen. E não podemos esquecer as entidades do nosso município, os servidores do município, juntamente com esses políticos todos, que fizeram a história de Frederico Westphalen e continuam fazendo a história de Frederico Westphalen, prefeito. E nós, a Câmara de Vereadores, damos sim o apoio aos senhores pela iniciativa. O Legislativo de Frederico Westphalen, no momento, agradece aos senhores pela dar essa oportunidade de nós estarmos aqui conhecendo alguns que nós não conhecíamos, que vieram de tão longe aqui prestigiar esse evento. Obrigado, Paulo, pela grande festa que está sendo realizada hoje em Frederico Westphalen. Bom, Dr. Paulo, Zeco, presidente Lídio, para muitas pessoas que vão assistir a este momento, pode até causar uma certa estranheza, porque nós estamos aqui proporcionando, e aí eu e o presidente Lídio, o Legislativo e o Executivo, representado aqui por nós, na verdade ofereceu algumas ferramentas aos mentores deste verdadeiro encontro. E essa estranheza que pode causar, e que nós estamos presenciando aqui, é que justamente Zeco, um sempre incentivador da participação do jovem na política. Eu presenciei isso como candidato a vereador, como candidato a prefeito, porque o Zeco nos chamava para dar conselhos juntamente com os amigos dele e nos dava bons conselhos da
persistência que o jovem tem que ter a esta participação na política, sempre incentivando. O Paulo, como eu disse lá na Câmara de Vereadores, o verdadeiro embaixador do governo do Estado, porque é a pessoa que não tem portas com o governador Sartori para aquelas demandas e necessidades que nós precisamos, muitas vezes com algum entrave, que seja ele partidário ou político, e o Paulo tem todas as portas abertas, e eu presenciei na primeira vez que eu tive a oportunidade de estar com o governador. Te considero, do fundo do meu coração, não somente como gestor, como pessoa, mas principalmente hoje o nosso verdadeiro embaixador. Presidente Lídio, a todos os vereadores e aquelas pessoas que possam causar essa estranheza, o que nós estamos presenciando aqui é de fato que não existe presente ou futuro planejado sem reconsiderar ou considerar o passado. Não existe escrever uma história, não existe escrever uma página no livro sem que tu não volte ao passado para fazer uma construção justa e principalmente valorizando aqueles que cada um, dentro da sua limitação, eu tive as minhas, cada prefeito teve as suas, mas cada um, seja pela ousadia, seja pela iniciativa, seja pela equipe, escreveu a sua história dentro de Frederico. E independente do que venha a ser reconhecido para o futuro, cada um tenha esse sentimento. E nós... Eu termino meu mandato, Zeco, e de fato eu termino no final do ano porque eu não posso mais ser candidato e não sou candidato a prefeito, mas eu termino meu mandato com 32 anos de idade. E que eu tenha com isso quebrado as barreiras daquele que é jovem e pensa que nunca pode ter oportunidade, mas também daquele que nós juntamos a experiência, daquele que é mais experiente e pode da sua experiência contribuir para a construção de Frederico. Nós não estamos falando em renovação, em novidade, nós estamos falando da vontade de querer trabalhar pela comunidade. E cada um teve a sua participação. Então fica o meu reconhecimento a todas essas pessoas que estão aqui, a todos os vereadores, mas principalmente vocês dois. Nós estávamos na nossa missão de oferecer essas ferramentas, mas vocês dois foram responsáveis e atores principais desse momento que está sendo proporcionado à comunidade frederiquense. As trocas de experiências, de ideias que nós estamos presenciando aqui é um momento único. Obrigado, Zeco e Paulo, por todo esse momento que vocês proporcionaram. Bom, o meu amigo Betinho, o meu amigo Lídio e o meu amigo Paulo, de tantas histórias, né, Paulo? Então é o seguinte, a minha satisfação e a satisfação do Paulo também é ter vocês aqui presente. De uma simples brincadeira, um bate-papo, uma cerveja, um bate-papo descontraído, surgiu essa ideia. E aí o que aconteceu? Vamos fazer? Vamos! E aí o Paulo começou a contatar, eu peço excusas que eu não pude contatar por ninguém, pois ontem eu estava em Porto Alegre e hoje eu não pude, estava na fazenda. E aí o que deu aí? Eu tô assim com uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de poder estar aqui com vocês e com toda essa turma aqui, onde se encontram ex-prefeitos, ex-vice-prefeito, o atual prefeito, o atual vice-prefeito, enfim, isso é uma coisa que marca porque não era eu que marquei, não é vocês que marcaram. É o município que marcou, aonde que nós representamos o quê? Na minha época eu representei o povo. Hoje vocês dois estão representando o povo. Então isso é uma satisfação muito grande, o meu orgulho, a minha alegria e a minha satisfação. E em meu nome, e endossando o nome do Paulo, eu quero dizer ao presidente do Legislativo e ao prefeito municipal, agradecer a presença de todos vocês. A minha satisfação é muito grande. Obrigado. Olha os oradores. Tem bastante salada. Não fica sem comer, né, Zé? Não,